Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Chronicast, esse podcast de assuntos variados que traz muito entretenimento e informação para você. E se você conhece alguém que tem uma história bacana, que dá para ser contada aqui, tem um projeto social, alguma coisa desse nível, faz assim, entre em contato conosco. 019-978050533, 019-978050533 é o telefone aqui do Chronicast, do WhatsApp, tá? É só para mensagem. Deixa o nome da pessoa, conta um pouco a história, um breve relato, e a produção vai ligar para ele, e se der tudo certo, a gente vai estar contando a história dele aqui no Chronicast, tá certo? E se você ainda não se inscreveu, corre lá, se inscreve no canal, deixa like, aciona o sininho, comenta, compartilha, fique à vontade, você é de casa e tem toda a liberdade, tá ok? E hoje o nosso convidado, ele é técnico em edificações, formado pela Unicamp, e arquitetura urbanista, formado pela PUC em 1987, e por mais de 30 anos foi empreendedor na área de arquitetura e engenharia. Foi eleito vereador na cidade de Campinas com 3.014 votos. Está em seu primeiro mandato, é isso? Perfeito, Barbosa. Primeiro mandato. Foi o primeiro vereador eleito pelo Partido Novo na cidade de Campinas. Em seus 2 primeiros anos de mandato, participou de 5 comissões e presidiu 5 delas. As que ele presidiram: Frente Parlamentar de Legislação Urbana, Comissão de Ciência e Tecnologia, Comissão de Desburocratização, Comissão de Revogação de Leis Obsoletas, nem sabia que isso existia, e o mais, para mim, mais importante, né, que foi a CPI que investigou a corrupção dos contratos terceirizados na Câmara Municipal, nasceu no dia 30/6/63, é de Campinas? Nasci em Bebedouro e vim com 5 anos. Tá igual eu também nasci em Ribeirão Preto, vim para cá com candidato, tô aqui até hoje, né? Hoje eu tenho a honra de conversar com o vereador pelo Partido Novo, vereador Paulo Gaspar. Seja bem-vindo ao Chronicast. Uma honra estar aqui com você, obrigado pelo convite, Barbosa, todos aí que nos assistem. E, como você disse, né, 55 anos aqui morando em Campinas, então sou campineiro de coração, né? E resolvi aí entrar na política e cansei, né, de ser mais um reclamando. Eu tenho bastante, viu, vereador? Ixi, como tem. Inclusive esse que vos fala. Mas nos conte um pouco sobre quem é o Paulo Gaspar. Eu sou um arquiteto, casado com a Gisela Pulpo, 60 anos de idade, moro em Campinas, no bairro Cambuí recentemente, a vida toda morei no centro, né? E resolvi aí sair da indignação para ação. Fui convidado pelo Partido Novo em 2019 para entrar para o time, né? Mas jamais esperava ser eleito. E aí deu zebra, eu fui o único vereador que deu zebra é ótimo. Realmente não esperava, foi uma surpresa e estamos aí. E o que te levou a procurar o Partido Novo? Por que o Partido Novo? Na verdade, eu fui procurado, eu jamais quis, apesar de a partir de 2015, eu começar a me interessar por política e começar a militar aí nos movimentos de rua, a partir de 2015, que foi quando realmente eu comecei a ingressar. Até então, analfabeto político total, tinha aversão à política. E desses 4 anos, até 2019, eu fui um ativista, fui um cidadão indignado, que saiu das ruas, depois eu fui para dentro da Câmara Municipal e comecei a acompanhar as pautas das reuniões e questionar os vereadores. Com essa exposição, os colegas do Partido Novo, que também começaram, eu conheci na rua e depois na Câmara Municipal, me convidaram para fazer parte e me filiar ao partido. Eu, no começo, resisti bastante à ideia, porque eu sempre fui arquiteto, então não sabia fazer outra coisa, e estava ali por indignação, propriamente dito. Falei, poxa, eu vou largar, com 60 anos de idade, eu vou partir para um novo rumo, fechar meu escritório, começar tudo do zero, e sem experiência, sem contato, sem nada, começar assim na louca, né? É uma coisa assim impensável, né? E tem a esposa, né? Tem a família, tem tudo isso, que não depende só de você, né? Mas aí eu falei, tá bom, eu vou entrar, porque eu acho que essa minha influência, todos nós influenciamos de alguma forma as pessoas, né? Ao nosso redor, pode ajudar o time, né? O time do Partido Novo. Então eu sabia que ia entrar 1 ou 2 talvez, mas jamais esperava que fosse eu. O Partido Novo ele tem só um vereador. Ou 2? Foi a primeira eleição que nós participamos, entrou só um, apesar de que foi por pouco que nós não fizemos 2 cadeiras. Uma cadeira já é meio milagre. Você fala assim, mas como assim? Por que milagre? Porque o Partido Novo, ninguém conhece praticamente, o Partido Novo, que nasceu em 2015, teve uma projeção nacional em 2018, com o João Amoedo, candidato à presidência, elegemos o governador Zema, mais 8 deputados federais e 2 estaduais. Foi um fenômeno, foi uma coisa inexplicável, assim, do dia para a noite, pum! E aí o partido achava que ia continuar na mesma tocada, só que não, né? Aí, em 2020, a gente achava que ia eleger 3, 4 vereadores, 5, só que foi só um, mas a gente teve mais de 20 mil votos em Campinas, sendo que o quociente para fazer uma cadeira era aproximadamente 14, 15 mil votos. Teoricamente, precisaria de 28 para fazer 2 cadeiras, só que não, né? Tem um cálculo meio complexo que eu não sei explicar, mas que
faltou acho que coisa de 2.000 votos para a gente entrar nas sobras lá, aquele negócio para fazer 2 cadeiras. Então, foi bem bacana. Agora, a próxima eleição a gente não sabe como é que vai ser. Tá certo. Eu tenho certeza que com isso só cresceu o Partido Novo, acho que não só em Campinas, como em todo o Brasil. A saída do Amoedo foi um choque para o partido? Cara, depende, porque o partido ele tem muitas opiniões diferentes, né? Então eu fui um cara que apoiou o Amoedo do começo até quando ele foi convidado para ser o candidato pela segunda vez e rejeitou. A partir daí eu falei assim, não dá mais para apoiar o Amoedo. Porque se você está no partido, ou você tem convicção que você quer lutar pelo time ou não. Quando ele começou, ele jogou o personalismo dele acima do partido, ou seja, não vou porque eu não tenho 100% de apoio. Não existe 100% de apoio em nenhum lugar do mundo, em qualquer coisa que você faça. Né? Até, política é arte do consenso. Então, você vai ter gente contra, gente a favor e tal. A maioria, a democracia funciona assim. Não é absolutismo, não é ditadura. Ele quer 100%. Então, eu falei, aí, para mim, ele acabou o meu apoio. Né? Foi quando ele foi convidado e rejeitou. Que é uma tremenda honra. Imagina você ser convidado para representar o partido, com apoio nacional, tudo, e o cara fala, não quero, aí vamos atrás de outro. Para mim foi assim. Já me convidaram algumas vezes para eu ser candidato a vereador. Falei, tô fora. Não fui. Ajudo, tá? Até no bastidor a gente vai, mas eu acho assim, não é que é questão de responsabilidade. Eu vejo assim, existem 2 tipos de pessoas que agem na política. Você tem aquela pessoa que é ótima para trabalhar no processo eleitoral, mas não é boa para ir para o gabinete. Eu sou uma dessas. Todo mundo me quer na luta, mas não é do gabinete porque o Barbosa ele é meio complicado. Não aceita coisa errada. Não quer. Mas se eu entrar lá vai ser do mesmo jeito, então não vai dar certo. Então eu prefiro ficar na minha mesmo. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Dentre as comissões que você ou o senhor? Você. Tá. Dentre as comissões que você presidiu, uma foi bastante destaque, que foi a CPI dos contratos terceirizados na Câmara Municipal de Campinas. Como você avalia o trabalho da comissão? Bom, eu fui presidente, tinha mais 6 membros e ela cumpriu todo o que tinha que fazer, né? Foram 7 meses de trabalho, foram 3 meses para conseguir assinatura para as 11 mínimas necessárias para se abrir a CPI, foram 7 meses de investigação e interrogatórios e chegamos a uma conclusão final. Todo o procedimento foi até criticado por um membro da própria CPI, né, que é oposição por oposição sempre, né, um vereador do PT, mas que também não faria nada diferente se fosse o presidente. Então é mais para jogar para a militância dela, né, no caso. Mas todo o procedimento, a volta que a gente teve da longa, foi porque durante os depoimentos foi citado fatos lá de 2014, então a gente teve que investigar tudo, porque se a gente fizesse uma conclusão precipitada, imediatista, só em cima dos áudios, que foi o início, a origem do processo, a gente fala, mas e o cara falou no áudio, falou isso, aconteceu em tal ano, e vocês não investigaram? Então a gente era obrigado a convocar todo mundo, então o processo foi demorado, mas a gente fez a lição de casa e chegamos a um veredito final. Eu acompanhei, né, todas as vezes que foi possível, eu ia lá, ligava na TV Câmara para acompanhar os depoimentos. Eu fui até na Câmara Municipal, né? Eu contava ali no centro, no né? Centro, isso. Bento Quirino, Teatro Bento Quirino. Teatro Bento Quirino. E eu achei interessante que na época estava entrevistando a pessoa que estava na oitiva era do Danilo Palma. Né? E ele conta justamente essa história de 2014, o que aconteceu com ele, né? Em 2014. Quando, na época, o assessor do então presidente da época pediu uma ajuda. Eu lembro que um dos vereadores falou assim, não, a gente sabe que na política a ajuda é propina. Foi o senhor que está falando, para mim ele pediu ajuda. Então, assim, a gente sabe que tem. Onde você tem alguém que manda, alguém que tem poder, alguém vai tentar desvirtuar esse poder. Né? Agora, uma coisa que me chamou a atenção foi o fato de 2 investigados simplesmente não quererem comparecer à CPI. Eu acho que quem não deve não teme. Né? Um deles alegou que não iria produzir prova contra ele, então existe prova contra ele, já admitiu. Né? E a pergunta que eu quero fazer, vereador, é o seguinte: a CPI acabou, ela foi arquivada, né? E como é que fica essa situação agora junto ao Ministério Público? É importante as pessoas entenderem o que pode ser feito através de uma CPI ou através de uma CP. Né? A CPI é a Comissão Parlamentar de Inquérito e a Comissão Processante, a CP, propriamente para caçar. Então, assim, antes precisa acontecer a investigação, que é a CPI, e depois, no final, como nós fizemos no relatório, propõe a abertura de uma comissão processante. E aí
é feito o direito à ampla defesa do investigado, né? O que significa isso? Bom, ele não compareceu na CPI para esclarecer os fatos, e aí ele tem a oportunidade na CPI de esclarecer e se defender, né? Na CPI ele não é obrigado a comparecer, tanto é que não foi, e na comissão processante já tem esse poder de trazê-lo coercitivamente, com o direito até dele ficar em silêncio, se fosse o caso, né? Então as pessoas precisam entender que existe a esfera administrativa, que é a Câmara Municipal, que pode chegar a uma cassação de mandato, por exemplo. Você tem a esfera criminal, o judiciário, né, que é o Ministério Público, que aciona a Justiça. Então, sempre os vereadores vão alegar que, não temos certeza do que se foi, se não foi, e aí vamos aguardar a Justiça para ver o que nós vamos fazer. Da minha posição, eu lutei para se abrisse a CPI, porque, para mim, com os áudios que foram vazados pelo denunciante, o Celso Palma, que trabalhava na TV Câmara, que tinha um contrato, né, com a TV Câmara e a Câmara Municipal, na verdade, ele gravou esses áudios. Então, para mim, são provas irrefutáveis. E é o suficiente. Só que a gente teve que investigar muitas outras coisas além do áudio, para não ter aquela conclusão precipitada. E aí o MP demorou demais também, porque até concluir a CPI e enterrarem a CPI na Câmara, não se havia escutado ainda o vereador Zé Carlos, só havia escutado o assessor dele, que pediu propina nos áudios, depois, posteriormente, o próprio Zé Carlos pediu, mas o Zé Carlos não tinha sido ouvido ainda, até porque ele está sendo investigado em outros processos também, além dos contratos, tem caso de rachadinha e outros. Então a gente acredita que o MP aí estava aguardando a investigação de um outro processo para poder entrar nesse, talvez pegar uma contradição, fazer... A gente não sabe, né? E recentemente, agora, depois de concluída a CPI e tal, é que ele foi ouvido, mas nós não tivemos acesso ao que ele falou, né? Se for na linha do assessor dele, o assessor negou que a intenção dele fosse pedir a propina e sim fosse de investigar o denunciante, que quem assiste aqueles áudios do depoimento do advogado dele dá risada, né? Não dá, pera um pouquinho. Eu vou investigar ele, mas eu vou fingir que quero corromper, e se ele aceitar, depois eu vou faço a denúncia. Ou seja... É ilógico isso aí, né? Não? Ele assumiu o papel do Ministério Público ou da polícia de investigar, né? Então, é totalmente sem cabimento, né? Na sua opinião, o que faltou para que as apurações feitas pela CPI alcançassem o objetivo, que era fazer cumprir a lei, tá? E levar os responsáveis, a quem de direito a perda de mandato e a quem de direito prisão? Bom, por parte dos vereadores, faltou vontade de fazer acontecer, porque existe o corporativismo dentro da Câmara Municipal, não só de Campinas, como em qualquer Câmara Municipal, ou seja, uma Assembleia Legislativa ou na Câmara dos Deputados. O jogo é o mesmo, né? A maioria que forma a base do governo, a base governista, eles se protegem contra qualquer caso, independente se é culpado ou não. Opa, já vamos encerrar aqui, porque amanhã pode ser comigo. Então, deixa para a justiça resolver. Todo mundo prefere dar uma de Pilatos e lavar as mãos, né? O que faltou? Quais casos? Então, assim, toda CPI, então, acaba em pizza? Não. Teve algumas que já foram as vias de fato. A gente teve 2 prefeitos aqui empichados em Campinas, né, por causa de corrupção. Mas faltou... Qual a diferença desse ou daquele? Bom, aquele era um prefeito, 2 prefeitos, esse é um vereador. Então já começa um erro muito grave na nossa democracia, que a população da cidade não se preocupa com o que acontece na Câmara Municipal, se preocupa só com Brasília. É o Xandão, é o STF, é o Senado, é o Congresso, e o vereador deita e rola aqui, e ninguém acompanha a vida diária da cidade. Então é uma falha muito grande da nossa democracia, não existe participação cidadã no município, e também a imprensa, que a maioria é meia amiga, né, do prefeito, não desse prefeito, mas de todos os prefeitos, né, costuma passar um paninho, até porque depende de recursos, né, para se manter vivo, da propaganda que a própria prefeitura coloca nos jornais, na mídia, na imprensa. Então o jogo do poder é muito forte. Então faltou pressão da imprensa, faltou pressão da sociedade civil, porque quando isso acontece, a gente vê que aconteceu 2 impeachments aqui em Campinas. 8 áudios gravados contendo os pedidos de propina com a própria voz do investigado. Não foi suficiente para a abertura de uma comissão processante. Vereador, dá para a população confiar na Câmara? Voltando àquela questão da falta de participação, a gente reclama dos vereadores, mas eles foram eleitos.
Sim. Quem votou neles? Eu costumo dizer o seguinte, sabe, vereador? É o seguinte, E esse vereador que você cita são 5 mandatos, não é um. né? Então, e pode ser reeleito, Mas você sabe uma coisa apesar de tudo. que me chama a atenção? Eu estava conversando com um amigo. Foi assim, cara, não dá para você derrubar um sistema se você só troca 30%. Não dá. Então, ou troca tudo, não reelege mais ninguém. Tá? Ah, mas o cara rouba, mas o cara não sei o quê, porque o cara pediu. Peraí. O caso dele é mais um dos casos de 5 mandatos. Tem gente lá com isso, ou mais, ou menos, vai variando. Poucos são os de primeiro mandato, né? E que de repente você vê, mas como é que volta? Você pode ver isso em todas as esferas. Como é que esse cara volta? É porque alguém se beneficiou e votou. Porque ninguém entra porque quer. Não, eu quero, eu vou, eu entro. Entra porque alguém elege. Né? E eu acho que essa questão que o senhor pontuou, e é muito importante, que não basta só no dia da eleição ir lá jogar o voto e deixa para lá. Porque a pessoa que você elegeu é seu representante. Então, se tem alguém que tem que cobrar o seu representante, é você. E o seu representante ele tem que te atender no gabinete dele. Foi você que colocou ele lá. Né? Eu acho incrível que teve um tempo atrás, que saiu até no extinto blog da Rose, que não tem mais. O pessoal morria de medo lá, né, do tal do blog da Rose. E 10 vereadores denunciados por rachadinha. Só que dos 10, apenas 3 virou investigação. Né? Dos 3, um de primeiro mandato. Né? E agora tem mais o caso do outro lá também, acho que de primeiro mandato também, não lembro. Que, cara, desses 3, não foi uma denúncia anônima. Quando é denúncia anônima, tudo bem, você pode questionar. Mas a pessoa levou prova, a pessoa denunciou, levou prova, levou até o Ministério Público. Acho que o que falta, o que deixa as pessoas um pouco descrentes, vereador, é essa demora do Ministério Público em apurar rapidinho o negócio e condenar quem tem que condenar. Aí vem o tal do recurso. Não, mas cabe recurso. Aí, meu amigo, você vai lá, volta pro final da fila e não tem jeito. Agora, olha só o que me chamou a atenção. Eu acompanhei a votação na CPI, né, do relatório, muito, no meu ponto de vista, muito bem redigido pelo Major Jaime. Então, já que a gente, se o senhor puder, transmita para ele meus parabéns pelo trabalho dele. Foi um trabalho primordial, excelente, técnico, né? Foi muito bom. Mas me chamou a atenção uma coisa. Eram 7 vereadores na comissão. Uhum. Uma se absteve. Os outros aprovaram. Aí vem para o plenário da Câmara. São 18 vereadores contra, 12 a favor e uma abstenção. Ou seja, a mesma que se absteve, o que ela alegou, me perdoe, o que ela alegou para se abster, pode fazer muito sucesso na militância dela, porque não justifica. Mas tudo bem, é um direito dela. Mas ela foi coerente. Para mim, ela foi coerente. Ela se absteve na CPI e se absteve na Câmara. Ótimo. Mas me chamou a atenção é que dos 18 que foram contra na Câmara, 2 deles faziam parte da CPI e foram a favor na CPI. Eu já vou dizer, não me represento porque eu não votei neles. Já vou falar já, não votei em nenhum deles. Tá? Porque o que leva... Eu sei que se eu falar o nome deles, eu vou ter que dar direito de resposta. Né? Mas olha só. O Igor do Campo Grande e o Carmo Luiz foram a favor na CPI e lá na hora do vamos ver, como dizia minha avó, não pega pra capar, não vamos fazer acontecer o negócio, muda voto. O que aconteceu? Antes de eu responder isso aí, só para não esquecer, você falou anteriormente sobre importante renovar a Câmara, né? Isso. Essa legislatura teve quase 50% de renovação. Só que na semana seguinte da eleição, o povo já estava tudo na base do governo. Então, é legal renovar. Tira o cara lá que está mal acostumado, põe um novinho que... Mas já ele já entra pro Fica sistema. mal acostumado também. Fica mal acostumado também. Então é difícil resistir à tentação do sistema que oferece privilégios, facilidades. Você fala, se você vier para cá, você vai ter condição de trabalhar melhor. Se você não vier, você vai ter dificuldade para exercer esse mandato, que é o meu caso. Eu sei que quem deveria responder para mim, vereador, essas perguntas, teriam que ser os 2. Então, aí eu vou agora chegar na tua pergunta, né? Na comissão, estava ali exposto o trabalho do 7. Então, foi feito o relatório e todo mundo votou a favor, dizendo que o trabalho está favorável ao parecer que era a abertura de uma comissão processante. Depois de uma semana ou 2 lá que votou,
Não, na sessão seguinte, né, já foi. Então foi um período aí de 2, 3 dias, né? Curto. Aí acontece toda uma movimentação de bastidores, uma pressão muito forte, né, do governo, da base do governo, que o cara tá na base do governo. Então, ou ele muda o voto dele, ou cabeças vão rolar. Então, é uma pressão muito forte, e aí a pessoa muda o voto. Entendi. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu me surpreendi na CPI. Vereadores que eu acreditava que ia defender ele com unhas e dentes dentro da CPI, ou fazer perguntas que ia levar a defender ele, o José Carlos, me surpreenderam. E quem eu achei que ia pra cima com unhas e dentes, quer fazer, não sei o que tem, se abstém. Falei, gente, o mundo tá virado. Não é possível. Né? Mas eu entendi. Quer dizer, existe uma pressão mesmo porque os dois são da base do governo e o Igor é do partido do prefeito. Então, quer dizer, tava na cara que os caras iam pressionar. E de antemão, por causa da fidelidade partidária, tem uma questão, pode ter sido isso. Agora, uma pergunta que eu quero... Só para um ganchinho de novo, né? Uhum. É importante as pessoas entenderem que o que acontece em Campinas não está desconectado de Brasília ou da Assembleia Legislativa. Não, acontece no país todo. O sistema ele está todo amarrado, desde o município até Brasília. Né? Não, um grande exemplo disso então, foi a reforma ministerial. Eu já tive votação que o deputado me ligou pedindo explicação. Então, assim, tá tudo. Se um vereador da cidade X votou o projeto não sei o quê, o senador lá liga pro cara, falou, os caras estão me perguntando aqui, por que você votou assim? Então, as pessoas precisam entender que não está desconectado, né? E que a base, se a gente quiser mudar esse país de verdade, começa aqui no município a mudança, né? Porque quem elege o deputado, o senador, o governador, o presidente é o vereador. Você fala, mas como assim? O vereador tem tanto poder assim? Tem. Tem vereador aqui em Campinas, que está aí há tantos mandatos, tem muitos cargos no governo, tem muita influência, tem muito voto, e ele influencia eleição de prefeito, de senador, de deputado e de presidente. E aí soma 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 vereadores, ex-vereadores, né? Esses caras mandam no Brasil. Então, cidadão brasileiro tem que participar da política municipal, acompanhar o mandato, cobrar, e falar, eu votei em você porque você falou que ia fazer isso. Você está fazendo? Enquanto não acontecer isso, e o pior, tem gente que dá lá 4, 5 mandatos, o cara dá lá umas merrecas lá no bairro dele, aí você vai perguntar pro cidadão, você votou no cara? Votei. Mas você viu o que ele fez? Não importa, ele está aqui no meu bairro me ajudando. Então é difícil você colocar na cabeça do cidadão se vale a pena ele continuar votando naquele cidadão, apesar de, mas todo mundo faz isso. Só que ele está aqui no meu bairro me ajudando. Então, como que a gente quebra essas barreiras? Deve ficar difícil. E como o senhor avalia a conduta dos irmãos Danilo e Celso Palma na questão da denúncia que levou à abertura da CPI? Eles foram de muita coragem, né? Uma coragem que é um exemplo, né, para todos nós brasileiros, de um cidadão que, primeiro o Celso, que teve a ação, né, de gravar os áudios, né? De uma coragem tremenda e de um dever cívico tremendo. O cara colocou a vida dele, né, em risco, a carreira, a reputação, tudo. Você não sabe o desdobramento, você não sabe com quem você está mexendo, você não sabe até onde vai aquilo. Né? Você pegou, puxou um fiozinho ali. Né? A gente investigou até lá 2014 e tal, mas com certeza a gente só não teve provas nesse processo todo de muito mais coisa, porque o tempo, naquela época não tinha câmera, não tinha prova digital, não tinha zap, não tinha nada. Hoje já tem. Então, uma coragem muito grande, um dever cívico muito grande, que se todo brasileiro fosse assim, a gente realmente teria um país diferente, né? E o Danilo, que também, o irmão dele, que participou da primeira denúncia lá em 2014, também, um outro pedido de propina, etc., de sustentar a versão dele, mesmo sem tendo provas efetivas, né? Mas que era obrigação dele dizer a verdade, independente de ter prova ou não. Então, são dois caras que eu não conhecia e passei a admirar muito, me espelho neles e faria a mesma coisa que eles. Acho interessante quando o senhor fala da população, que a população é muito isso, né? Eu não gosto de política, não discuto política, só que dentro da casa dele existe política. Né? Se existe uma hierarquia, existe política. Bom, baseado recentemente houve mais uma tentativa de abertura de comissão processante num caso de rachadinha. Bom, mas o senhor já respondeu, eles vão acabar se blindando, né? Baseado nos acontecimentos da Câmara Municipal, como a população de Campinas pode confiar em seus vereadores e como fica a reputação da Câmara diante desse cenário totalmente corporativista? A reputação da Câmara Municipal, na minha visão, é a mesma do Congresso Nacional, a mesma do STF, ou seja, é um jogo de cartas marcadas
que você já sabe como é que o sistema funciona, e justamente a gente não muda porque a população se dá como vencida, né? A população fala, não, eu não posso fazer nada. Esse é o sistema, é assim que funciona. Então, se a gente pensar dessa forma e continuar pensando, nós vamos sempre ser reféns e nunca vai acontecer nada diferente. É por isso que eu entrei, porque eu acredito na mudança. Ah, mas você vai mudar o mundo? Não, não vou mudar o mundo, mas a gente está plantando sementes aqui hoje para colher lá amanhã. Então, todos nós somos influenciadores, a gente está ali para conscientizar as pessoas, para dar o exemplo, né? A mudança vem através do exemplo, não adianta falar e fazer outra coisa. Então, a imagem da Câmara é tão negativa quanto o Congresso Nacional. Ou seja, a gente sabe, como falei, está tudo interligado, e a gente só vai mudar isso quando o cidadão mudar de atitude. Então, a Câmara é o reflexo do povo, o Congresso é o reflexo do povo. Ah, o Congresso é corrupto, a Câmara é corrupta, o povo é corrupto, o povo elege corrupto, o povo vende voto por R$50, por cesta básica, o povo fecha os olhos para a corrupção porque o cara está ajudando no bairro dela. Então, é uma hipocrisia, que é a melhor palavra para definir, que todo mundo faz de conta, que não está vendo, que não sabe, porque é melhor para mim. Então, se a gente não olhar com um olhar cívico e com o direito da maioria e dos outros e da consciência cidadã acima dos meus interesses individuais, isso vale para o cidadão, para o vereador, para o deputado, nós não vamos mudar o país. Então, por isso que o Brasil é um atraso desde sempre, porque se a gente comparar com o Japão, ou com a Suíça, como a Suécia, você vai ver que a diferença é a mentalidade do povo, que tem aquela fiscalização diária, participação, conscientização. Você vê o cara jogando papel na rua, você vai lá e cobra do cara, né? Então isso começa nos mínimos detalhes e aí vai refletindo na Câmara e no Congresso. Então hoje, infelizmente, a Câmara vai muito mal. Ou seja, a mudança da política no Brasil começa primeiro em nós. Exatamente, ela é só um espelho do que somos nós, né? É verdade. Bom, pessoal, eu tive aqui o prazer de conversar com o vereador Paulo Gaspar. Vereador, meu, muito obrigado pelo seu tempo. Quero agradecer demais, tá? E que Deus abençoe muito o seu mandato. Continue na luta. O senhor não está sozinho. Eu acho que a partir daí muita gente vai começar a se identificar. Eu acho que isso que é o mais importante. Agradeço mais uma vez aí o convite, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. E obrigado a todos aí que nos assistiram, até a próxima. E se você aí ainda não está inscrito, se inscreve lá no canal Cronicast Podcast Barbosa Júnior, aciona o sininho, deixa like, comenta, e se você tem uma história bacana para contar, entre em contato pelo nosso WhatsApp 019-978050533. Eu sou Barbosa Júnior, vou ficando por aqui hoje em mais um Cronicast para vocês, meu muito obrigado, um forte abraço, estejam sempre com Deus.